Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar através dessa palavra e falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. Como que está o coração, irmão? Como que está o coração, minha irmã? Resista firme, hein? Vambora, pra cima. Aham. O céu não é o limite. Ainda não, nós vamos atravessar por cima do céu e chegar no terceiro céu, morar com o nosso Jesus. Vamos lá, vamos para a nossa conversa? O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Quero ler com vocês o capítulo 10 a partir do verso 34, para aquilo que o Senhor quer falar. Diz assim: Jesus respondeu: as próprias escrituras que vocês afirmam, afirmam que Deus disse a certos líderes do povo: eu digo, vocês são deuses. E vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo que eu sou filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Não creiam em mim se não realizam as obras de meu Pai. Mas se realizo, creiam que a prova que são as obras de meu Pai, mesmo que não creiam em mim. Então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Glória a Deus, irmãos. Senhor Jesus, numa discussão acirrada aqui com aqueles que mais se opuseram ao ministério dele, os fariseus, os líderes religiosos, saduceus e todos os mestres da lei. São homens que tinham bastante conhecimento da palavra de Deus, estudavam bastante. Os mestres da lei chegavam a redigir, visto que naquela época não tinha as gráficas como nós temos hoje. E a forma da Bíblia ser comercializada, ou seja, a palavra de Deus, que era a Torá no Antigo Testamento, e todos os livros dos profetas, era justamente escrevendo ela manualmente. E esse era o trabalho dos mestres da lei. Consequentemente, por meio desse trabalho, se tornavam mestres. E aqui o Senhor Jesus tinha acabado de afirmar que ele era o bom pastor, que ele era a porta, tinha falado com eles na festa da dedicação sobre algumas situações como ovelhas, e que eles não eram ovelha porque eles não entendiam. Falando do orgulho desses homens, irmão, isso fala muito com o nosso coração, porque uma das coisas mais difíceis de identificar na nossa humanidade, irmão, sem dúvida nenhuma, é o orgulho. E o pecado do orgulho é o pior de todos os pecados, porque ele nos impede de ver o agir de Deus. E pensando nisso, eu quero justamente fazer umas aplicações pertinentes a esse texto. A palavra fala: Jesus respondeu: as próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo. E eu gosto, irmão, porque o Senhor Jesus mencionou vários autores, como Moisés, Elias, Jeremias e entre outros, mas o mais citado foi Moisés, sem dúvida nenhuma. Agora, o que o Senhor está dizendo, que é o nosso Deus encarnado, e nós precisamos dizer isso, que ele é um com o Pai, um com um. E aqui foi o motivo de tanto sufoco para o Senhor Jesus, quando ele afirmou a sua divindade, falando que era um com o Pai, e o Pai um com ele. E nesse momento os fariseus ficaram extremamente irritados. É que as escrituras apontam para a vontade ou para a verdade de Deus. As escrituras, elas são a verdade, elas apontam para aquilo que Deus quer de nós, irmãos. E mais uma vez ele está aqui dizendo isso. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. E a luz é o próprio Senhor Jesus, para que nós não venhamos a tropeçar, para que nós venhamos a andar de maneira mais clara com aquilo que é a vontade, o propósito de Deus para a vida de cada um. E é o que ele está falando. Só que ele diz sobre os fariseus, ele está debatendo, irmão, de maneira acirrada. Eu creio que aqui era sangue no zóio, como nós dizemos aqui em Minas. A palavra falava para ele: eu digo que vocês são deuses. Na etimologia da palavra, isso aqui está no livro de Salmos, não me lembro a referência, quando Deus disse isso aos fariseus, ele estava dizendo assim: vocês se julgam deuses.
E essa é a maior dificuldade do ser humano, irmão, porque nós fomos feitos à imagem, à semelhança de Deus. E o que nós não aceitamos realmente é a semelhança. E quando se julgam deuses, é justamente quando o Senhor Jesus está dizendo que quando nós realmente queremos fazer com a força do nosso próprio braço, que nós queremos construir os nossos próprios castelos, que nós queremos dominar o outro ser humano. Justamente se eu não me engano, meu irmão, o próprio Einstein chama de o narcisismo primário. É o orgulho do homem, é a natureza caída, é o que derrubou Satanás do céu, querer se apossar de um lugar que não é dele. Eu subirei até o trono de Deus e ali eu serei como Deus, eu serei maior do que Deus. É algo que foge do propósito. Tudo que foge do propósito, irmão, se torna orgulho. O problema do orgulho é que ele dificilmente é reconhecido por cada um de nós, irmão. Muito difícil. A arrogância, a soberba e a vaidade tomam conta do coração. O ser humano, meu irmão, por natureza, sempre quis ser Deus. Quando a serpente que caiu, a palavra fala que num relance de olhar, Deus expulsou Satanás e ela caiu aonde, irmão? Caiu aqui. Ele estava num nível muito superior e caiu. E é isso que o pecado fala. Quando não fala que nós caímos, nós passamos para a margem da sociedade, nos tornamos inferior daquilo que nós devemos ser. Mas a verdade é que o ser humano, ele quer se tornar Deus, irmão, justamente quando ele quer dominar outro ser humano. E por isso Jesus veio, para nos ensinar, irmão, para nos ensinar. Quando um ser humano tenta dominar outro ser humano, independente do cargo que ele exerce, irmão, eu vou te falar, independente de ser pai, independente de ser mãe, independente de ser pastor, independente de ser apóstolo, presbítero, independente de ser presidente, independente de ser vereador, independente de ser advogado, juiz, ele quer se tornar Deus. E isso é muito difícil, por quê? Porque tem a questão da autoridade envolvida. Da autoridade. E a autoridade o que é, meu irmão? É poder. Você quer conhecer um ser humano verdadeiramente, dá poder para ele. Quando você discursa diferentemente dele, rejeitando obedecer alguma ordem que você crê que não vem de Deus e que não combina com o seu propósito, automaticamente ele vai querer se sentir Deus. Mas a palavra fala para nós, e ela precisa nos ensinar, irmão. Isaías 43:10 fala: vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor, os meus servos, o povo de Israel, a quem escolhi. Eu os escolhi para vocês me conhecerem e saberem que eu sou Deus. Antes de mim nunca existiu outro Deus, e depois de mim também não haverá. O que Deus está falando, irmão? Ele está pondo num patamar. Irmão, é bem simples de entender isso. O ser humano não foi feito para dominar outro ser humano, independente de cargo, independente de qualquer coisa. Nós fomos feitos para andar de mão dada. Nós fomos feitos para não julgar um ao outro, mas aqueles ali se julgavam melhores. E isso é uma tendência bastante narcisista, que o que a psicologia diz para nós, dele se achar um pouco melhor. E a dificuldade é justamente reconhecer o que, irmão? Que todos nós somos fracos, que todos nós somos do pó da terra e temos fraquezas. E muitas das vezes as pessoas vão usar o que, irmão? A lei, justamente para dominar. Agora, se nós não conhecermos e não soubermos quem nós somos, nós nos tornamos uma presa fácil para o sistema, para que o sistema venha nos dominar, mediante a isso, mediante a conhecimento, irmão, mediante a conhecimento. E é por isso que Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. Olha, o Senhor Jesus continua dizendo para eles, olha a dura, e vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Eu amo essa parte, porque, irmão, a palavra não pode ser mudada. Isso que eu li para vocês, não existe alguém antes e não existe alguém depois. Deus não age com favoritismo. Deus não trata um filho melhor do que o outro. Todos foram feitos para ser famílias. Nós temos um irmão mais velho, que é o primogênito, que eles estão aqui justamente na acusação, porque Jesus disse ser filho. E o primogênito,
o unigênito nos deu o direito, se tornando primogênito de nós fazermos parte da família. Como? João 1,12. Todos aqueles que receberam, foi-lhes dado o direito de ser chamado filho. É filho e servo, irmão. É filho e servo, não tem outra categoria, não. Isso aqui que acontece aqui, presbítero, apóstolo, é nesse mundo aqui. Você acha que vai ter isso lá? É o que a gente vê na igreja, estou falando da igreja, mas também você acha que vai ter lá? Lá vai ter reis e sacerdotes. E não vai ter, sabe, todos nós somos reis e sacerdotes diante de Deus, todos nós fomos chamados para governar. E precisamos compreender isso, irmão. Olha, a palavra ela não pode ser mudada. E era o que eles queriam, porque quando a palavra aponta para você, irmão, aí automaticamente você dá um jeitinho de alterar ela, não é verdade? Não, isso aí não é bem assim não. Não é dessa forma não, mas Isaías 55:11 fala que a palavra que sai da boca de Deus, ela não pode voltar vazia. Antes ela cumpre tudo o que lhe apraz. Pela palavra ele criou todas as coisas e ele sustenta em perfeita harmonia. Não tem como, irmão. Olha, ele continua dizendo assim, fala assim, portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês me consideram blasfema quando eu digo que sou filho de Deus? E Jesus aqui começa a falar sobre o seu ministério. É algo, irmão, que Satanás começou a agir no coração dele, tentando tirar isso do coração dele, e vão tentar tirar o propósito. Satanás vai tentar, meu irmão, desvirtuar o propósito. Por quê? Porque ele é um desvirtuado de propósito. O inimigo caído, o anjo caído e derrotado pela cruz. Ele odeia quando eu falo isso, mas eu vou falar, é derrotado. E quem não sabe que é filho, irmão, se deixa derrotar. Aí a gente vê às vezes as pessoas superestimando alguém que já foi derrotado. O que Deus usa Satanás, irmão? Para limar o crente, para vir confiar, porque o Espírito Santo levou Jesus ao deserto em Mateus capítulo 4, versículo 1. Fala para ser tentado pelo diabo. E qual que foi a primeira tentação? Se és mesmo filho de Deus. Olha se não é a mesma conversa que usando as pessoas. A mesma conversinha fiada, irmão. A mesma conversinha fiada. Olha o que Jesus responde para eles, irmão. Jesus fala assim, afinal o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Irmão, e todos nós, quando aceitamos Jesus, automaticamente somos consagrados, separados, como filhos, para uma missão, servindo ao Senhor. Então não deixa a opinião dos outros que está emprestando a boca para o inferno te confundir na missão. Eu quero repetir, não deixa a opinião dos outros que estão emprestando a boca porque não entenderam o real propósito, ainda te confundir na missão. Olha o que a oração de Jesus, irmão, eu amo a oração de Jesus de João capítulo 17, versículo 17. Olha o que o Senhor Jesus ora, fala assim, eu quero ler na versão Ferreira de Almeida. Santifica-os na verdade, ou seja, consagre-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mais uma vez, irmão. Mais uma vez. E é você quem escolhe, irmão. Você sempre vai ter o direito de acreditar no que os outros falam ou acreditar no que Deus está falando para você. Agora eu quero te falar uma coisa. Quando Deus te deu uma promessa que tem a ver com a sua consagração, que tem a ver com o teu propósito, com aquilo que Ele te separou para fazer, muitas pessoas que não estavam lá quando Deus falou com você, vai te falar que isso é coisa da sua cabeça. Se és filho de Deus, você acha que Satanás não sabe mesmo, irmão, o porquê Deus te chamou? Você acha mesmo, irmã, que Satanás não sabe mesmo o porquê Deus te chamou? Provérbios 24:10. Se te mostrarem fracos no dia da tua angústia, pequena será a tua força. E como que nós mostramos força, Alisson? Jesus estava fraco. Ele estava lá no deserto, meu irmão. Olha, 40 dias sem comer, e Satanás sempre vai bater na nossa fraqueza. Eu falei até isso no vídeo da madrugada, gravando. Olha, falei sobre isso, por quê? Porque ele não vai chegar quando nós estamos cheios do leão da tribo de Judá e vai falar, vai chegar justamente naquele momento. Por quê? Porque o jejum, irmão, deixou Jesus fraco. E foi naquele momento, irmão, que ele tentou confundir. Se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão, querendo desvirtuar o propósito, irmão, porque ele é um desvirtuado. Entendeu, irmão? Então não deixa a opinião dos outros, sabe,
te fazer duvidar daquilo que Deus te falou quando você estava no secreto. Não deixa os outros que não estão seguindo o propósito deles te falar qual é o seu propósito entre você e Deus. Você tem uma palavra, irmão, eu tenho certeza, você tem uma palavra, minha irmã. Olha, no versículo 37 o Senhor Jesus ensina, ele fala assim, ó, olha o que ele fala, mas se as realiza, ó, aliás, ele fala assim, ó, não creiam em mim se não realizo as obras do meu Pai. E o Pai tem uma obra para cada um de nós, irmãos. Eu gosto de Jesus, mão arretado, né? Não creiam em mim, não precisa crer não se eu não faço nada. É porque é verdade, irmão. E aí eu quero aqui também colocar a minha vida, porque não dá para acreditar em quem fala muito e não tem nada a dizer. Não dá para acreditar em quem julga o seu corre e não faz a metade. Não dá para acreditar em quem apenas aponta dedo, em quem não faz. Não dá para acreditar em quem fala e não faz, irmão. Não dá para acreditar em quem fica só na conversa. É o que Jesus está falando, irmão. E ele está falando, é uma verdade. É algo que nós devemos guardar como sabedoria, irmão. Eu quero te falar, minha irmã. Nem todo mundo que chora realmente está triste, nem todo mundo que sorri realmente está feliz. Muitas vezes as pessoas vão tentar te manipular com pressões sentimentais, baratas, por sinal, não é verdade? Tem que parar de ser criança, a gente tem que se mover pela palavra. Ó, Provérbios 11, versículo 3, a palavra diz o seguinte: a integridade dos retos os guia, porém a perversidade dos desleais o destrói. Deixa eu ler agora na versão atualizada. Um homem justo é guiado pela sua honestidade, mas a falsidade do perverso leva à destruição. É o que está acontecendo, irmão. Estão negando Jesus e estão sendo desonestos, mais uma vez. No versículo 38, para partir para o final, ele diz: mas se realizo, creio na prova que são as obras, mesmo que não creiam em mim. Então tá, não precisa crer em mim não, na minha pessoa. É o que Jesus está falando, meu irmão. Mas o que ele está falando, meu irmão? Que a realidade entre o falar deve estar com a realidade daquilo que ele faz. E ele expulsava demônios, ele veio para desfazer as obras das trevas, como diz em Atos 10:39. Mas é isso aqui, irmão, que demonstra a aprovação de Deus. O quê? Irmão, que nós estamos fazendo aquilo que Deus mandou fazer, que a nossa fala e a nossa atitude, elas correspondem justamente à mesma coisa. Não dá para desassociar o que falamos dos fatos. Eu quero repetir, não dá para desassociar daquilo que falamos dos fatos. E nessa caminhada o Senhor levantará testemunhas, irmão, pessoas que falam por nós. Olha o que Pedro prega em Atos 2, versículo 22, irmão. Homens de Israel, ouçam estas palavras. Deus aprovou publicamente Jesus de Nazaré diante de vocês ao fazer milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Irmão, Deus vai dar todo o suporte. Como? Quando a gente começa a iniciar a caminhada de fé, por meio de sinais, por meio de maravilhas. Irmão, eu ouvi muito no começo do canal aqui as pessoas para me parar. E quando eu ouço uma pessoa falando para mim não desistir, sabe, aquilo me deixa profundamente feliz. Por quê? Porque é um sinal de que Deus está operando através do Espírito Santo. Jesus, irmão, foi 100% homem. E isso, ele foi 100% Deus, mas foi 100% homem. Por quê? Isso quer mostrar que ele se fez cada um de nós. O nosso Deus vivo se fez um de nós para nos mostrar como nós devemos fazer. Automaticamente ele se tornou modelo, operando por meio do Espírito Santo, através de uma vida de oração, em comunhão com o Pai. Um com o Pai e o Pai um com ele. E aí mostra a aprovação. Mostra que as pessoas estão sendo transformadas. Pedro está ali pregando por meio do testemunho, irmão, um homem de oração, também ficou 10 dias para receber lá o descer do Espírito Santo, e é nesse momento que ele está orando, um simples pescador, irmão, falando com palavras que vêm do céu, Eu fui chamado para pregar, irmão, e para algumas outras coisas, mas eu não prego as minhas palavras. O Deus é tão bom, irmão, que ele dá para nós, sabe, algo grandioso para fazer, que vem dele, um propósito lindíssimo, e ainda empresta as suas palavras para nós, e as pessoas
no meio do caminho podem até se confundir, mas não são. A glória é dele. Então precisamos compreender por quê, irmão. A palavra continua dizendo assim, ó, e eu quero terminar, fala assim, ó, então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e eu estou um com o Pai. Está falando da unidade, irmão, a qual nós fomos chamados para vivenciar por meio do Espírito Santo. E a compreensão e o entendimento só vem pelo poder emanado, irmão, da palavra. Jesus é a palavra, é o Logos de Deus, como o próprio autor João apresenta. A compreensão e entendimento só vem pelo poder emanado da palavra, irmão. E, olha, eu ainda fico muito triste de ver crentes, pessoas que se dizem cristãos, não gastar tempo conhecendo o seu Deus. Sabe, você, meu irmão, você, minha irmã, e o irmão Alisson deveriam, ó, Rabacabadaraia. Para quê? Para que a gente não venha a ser enganado pelos fariseus do caminho, irmão. Tem muito. É poder, irmão. É um poder. Essa palavra é poderosa para restaurar. Essa palavra é poderosa para libertar. Essa palavra é poderosa, sabe, justamente para trazer vida para nós. Por isso Tiago 1:21 fala assim, ó, eu quero ler esse versículo. Eu gosto porque, e aqui eu quero trazer algumas coisas que ainda não falei, mas eu sempre cito esse versículo com vocês. Portanto, livrem-se de toda impureza e maldade, tanto o interior quanto o exterior, e alegrem-se humildemente com a maravilhosa palavra que foi implantada em vocês, pois ela é capaz de vos salvar, de nos salvar à medida que ela se desenvolve em nosso coração, ou seja, vai ganhando vida, vai crescendo, irmão. Agora, essa palavra colocada aqui no grego significa sotero. Palavra implantada significa sotero, que significa cura, que significa curar, que significa restaurar, irmão. E é isso que Tiago está falando. À medida que vocês caminham na palavra, vocês vão ser curados, vão ser restaurados. Então, portanto, entendeu, meu irmão? Entendeu, meu irmão? Por isso que Davi fala em Salmos 23, versículo 1, o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta, ainda que eu ande pelo vale de sombra de morte. Quero ler com vocês Salmos 23, versículo 2 e 3. Ele diz: travou, irmãos. Ele me leva aos pastos verdejantes e macias para descansar. Quanto sinto sede, ele me leva para riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quanto me sinto aflito. E ele me faz andar pelo caminho de justiça por amor ao seu nome. E eu quero terminar aqui, irmão. Diferente dos fariseus, não vai ser o nosso pecado. Não vai, irmão. Eu falo isso com total segurança. Eu já tenho convicção. Quantas vezes eu pequei, irmão, e Deus não veio com... Tem gente que acha que o juízo de Deus é raios e trovões. Não é não, irmão. O juízo de Deus é de acordo com o pecado de cada um. Ele dá de acordo com o pecado de cada um. Para nós crentes é disciplina. E tem gente que acha que vai vir com raios e trovões. E quantas vezes, irmão, eu caí algum deslize e o Senhor me tratou com amor. Ele não pesa a mão assim de uma hora para outra, não. A maioria das vezes é misericórdia. Ele é amoroso. É um Deus bondoso, irmão. E o problema desses fariseus é justamente isso que leva um fariseu para o inferno. Por quê, irmão? Não é o pecado dele que leva ele para o inferno. Logicamente o pecado leva, irmão. Mas não é o pecado em si. É não aceitar o perdão que está em Deus. É não aceitar o pagamento da dívida. É achar que pela lei eu posso pagar a minha própria dívida, anulando a cruz de Cristo. E sem a cruz de Cristo, a igreja é fraca. Então não anule a cruz de Cristo na sua vida, deixa Ele te curar e te restaurar, sendo levado por esse propósito por meio da palavra, até que Ele venha e cumpra tudo o que te prometeu. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.